Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. No vídeo de hoje eu quero te mostrar qual é a minha visão sobre o resultado dos 3 grandes bancos privados brasileiros: Itaú, Bradesco e Santander. Qual será que foi melhor dentre os 3 neste segundo trimestre de 2021? É isso que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. Fica comigo e vem comigo. Então, vamos lá. São tantos números que eu trouxe uma apresentação para vocês, mas vai ser rápido e indolor, prometo. Primeiro, a gente vai olhar como que foi o comportamento da receita de crédito dos bancos, né? Que é a principal linha de receita de todo grande banco, afinal de contas. Segundo, a gente vai olhar o comportamento da inadimplência. Terceiro, a receita de serviços. E quarto, como foi a eficiência e a rentabilidade que cada um dos 3 bancos entregaram nesse trimestre. Então, olhando para a receita de crédito, né? Então, a receita de crédito, como a gente já viu no vídeo anterior sobre o resultado do primeiro tri, ele é uma função do crescimento da carteira de crédito e do crescimento do spread que o banco consegue cobrar na média dos clientes sobre essa carteira de crédito, né? A diferença entre o custo de captação e o custo que ele cobra no crédito. Bom, aqui no gráfico 1 do lado esquerdo do slide, a gente vê qual que é o crescimento anual da carteira de crédito, né? Então, o segundo trimestre desse ano contra o segundo tri do ano passado e assim por diante. E a conclusão que a gente chega não é muito diferente da conclusão do trimestre passado, que é o Santander continua crescendo sua carteira de crédito mais do que os... eu falei errado, né? Vai ter que gravar esse slide todo de novo. Então, aqui no primeiro gráfico desse slide, do lado esquerdo, o gráfico 1, eu mostro o crescimento trimestral da carteira de crédito, né? Então, no segundo tri, quanto que a carteira de crédito de cada banco cresceu em relação ao trimestre anterior? E a conclusão que a gente chega aqui não é muito diferente da conclusão do primeiro tri desse ano, que é Santander continua crescendo sua carteira mais do que os seus concorrentes privados. Então, nesse segundo tri de 2021, Santander cresceu sua carteira de crédito aqui 3,5%, enquanto o Bradesco cresceu 3,4% e Itaú atrás, largado, 2,4%, né? Então, Santander, de novo, aí vem mostrando um crescimento, um apetite maior para crescer sua carteira de crédito, né? Aqui o gráfico número 2, a gente vê a segunda variável que compõe essa equação aí da receita de crédito, da margem financeira com clientes, que é o spread com clientes, né, em pontos percentuais. Então, o que a gente vê aqui nesse gráfico de número 2 é a variação anual, aqui sim, anual do spread com os clientes, porque tem sazonalidade, né? Então, os clientes dos bancos, né, eles contratam empréstimos diferentes de acordo com a época do ano. Então, empréstimo imobiliário, tem uma determinada época do ano que ele é mais contratado, financiamento de veículos e etc, etc. Então, aqui sempre variação anual. E a gente vê também uma conclusão parecida, que Santander vem tendo uma queda no spread dele mais suave na média do que os seus concorrentes, né? Então, em relação ao mesmo período do ano anterior, o spread com clientes do Santander caiu 0,7 pontos percentuais, enquanto o de Bradesco, que foi até ok, caiu 0,6 pontos percentuais, e Itaú segue em queda livre, tendo caído 1,6 ponto percentual o seu spread com clientes, né? Aqui é importante mencionar o seguinte: como Santander cresce mais a sua carteira de crédito que os seus concorrentes, e também tendo em vista que a gente está numa trajetória ascendente para a Selic, né? A Selic está crescendo, inclusive hoje tem reunião do Copom, né? E a gente espera que aumente em mais 1 ponto percentual essa Selic, o custo de captação já está aumentando, né, para todos os bancos. E como o Santander tem uma carteira de crédito que cresce mais rápido, o custo de captação aumenta mais rápido para o Santander, certo? Porque o volume cresce mais. Ao passo que a taxa cobrada nos empréstimos na outra ponta, ela demora um tempo aí, talvez uns 4, 5 trimestres para aumentar depois que a Selic aumenta. Então, Santander, mesmo com a tendência de ser mais penalizado que os seus pares por conta do crescimento de volume, tem sido bem resiliente, né, em termos de spread.
Aqui o gráfico número 3, a resultante desses dois vetores é uma margem financeira que cresce anualmente, no caso de Santander, mais do que os concorrentes, né? Então, nesse trimestre, nesse segundo tri de 2021, a margem financeira com clientes do Santander cresceu 6,1%. Isso é bem impressionante, tendo em vista uma Selic aí que não está contribuindo, né, para o spread. E também o crescimento de dígito único, né, baixo da carteira de crédito de todos os bancos, né. Bradesco vem até ok aí, cresceu 2%, e Itaú 0,9%, a sua principal linha de receita, que é a margem financeira com clientes. Então, do ponto de vista de crédito, o Santander segue aí performando melhor do que seus pares. Agora vamos olhar para a inadimplência. Como que a inadimplência tem se comportado, né? Então, eu gosto de olhar, como vocês sabem, dois indicadores, né? Então, qual que é o índice de créditos que não estão sendo pagos em um intervalo de 15 a 90 dias sem pagar, em um intervalo de mais de 90 dias, que aqui já é considerado inadimplência de fato, né? Então, o de 15 a 90 é como um precursor, ali ainda tem uma atividade de recuperação de crédito e de cobrança que os bancos ainda fazem, né? Mas eu gosto de olhar os dois, porque um é meio que precursor do outro. Então aqui o gráfico número 1, do lado esquerdo do slide, a gente tem a variação anual, porque de novo também tem sazonalidade, né, na inadimplência, da inadimplência de 15 a 90 dias. Neste caso, o Santander tem uma inadimplência que vem crescendo neste trimestre um pouco mais do que os seus concorrentes, né? Então, a inadimplência de 15 a 90 dias cresceu 0,6 ponto percentual ano contra ano para Santander, 0,2 no caso de Bradesco e 0,3 no caso de Itaú. Em todos os três, você percebe que essa inadimplência aumentou. Então, isso tem sido unânime no caso dos três bancos, né? Eles comentaram um pouco que eles estão vendo uma retomada do crédito de pequenas e médias empresas e no crédito de pessoas físicas, que naturalmente, por definição, é o perfil desse produto, tem mais inadimplência do que créditos de grandes empresas, né? Então, no ano passado, a gente viu um aumento da alavancagem das grandes empresas, né, que se anteciparam em termos de caixa, né, para as potenciais dificuldades da pandemia, que acabaram até se alavancando excessivamente. A pessoa física e a pequena e média empresa segurou um pouco no freio, foi muito ajudada pelo governo, que fez uma série de rolagens de crédito aí, incentivando essa rolagem por parte dos bancos, né, no caso. E agora, esses entes, né, as pequenas e médias empresas e as pessoas físicas voltam a tomar mais crédito e com isso a inadimplência geral dos bancos sobe um pouco, isso é totalmente normal. No caso de Santander, que tem uma carteira de crédito que é mais arriscada, como assim mais arriscada? Ela é mais arrojada, né? Ela é mais concentrada em pessoa física e pequena e média empresa do que do caso de Itaú, por exemplo, né? Que é uma carteira mais conservadora e mais concentrada em grandes empresas. Então, nada mais natural do que a inadimplência de Santander crescer um pouquinho mais, né? Não pode ser tão discrepante também, mas eu acho que aqui uma diferença de 0,4, 0,3 ponto percentual de crescimento, acho que está super ok. E o ponto número 2, a variação da inadimplência de mais de 90 dias, essa aqui é uma inadimplência séria, vamos colocar assim, esse crédito depois que ele não foi pago, né, após 3 meses aí inadimplente, é mais difícil dele ser recuperado. Então essa é importante que ela sempre caia. E aqui a gente tem visto que no caso de Santander também está caindo, né? A queda aí anual foi de 0,2 ponto percentual, no caso de Bradesco, meio ponto percentual para baixo, assim como Itaú, que também foi meio para baixo. Então, tudo certo com a inadimplência dos bancos brasileiros. Receita de serviços, esse aqui é a cereja do bolo. É importante mencionar que GetNet, né, adquirente de Santander, tem uma receita que passa por essa linha, pelas comissões ou receita de serviços dos bancos. E GetNet foi cindida do Banco Santander Brasil. Como assim? Separou? Não, não separou. É uma parte do processo de IPO da GetNet que vai fazer a sua oferta pública de ações e passar a negociar como uma empresa separada na Bolsa de Valores, e parte desse processo foi a cisão da GetNet. Então, com isso, o Santander tirou a GetNet da base de cálculo, né, do segundo trimestre do ano passado para equilibrar a base comparativa e também do segundo trimestre deste ano, né, já que a cisão foi de fato aprovada em Assembleia Geral de Acionistas no final de março desse ano. Então, segundo trimestre aqui, esses números já estão sem GetNet. E
Mesmo assim, o Santander teve uma receita de serviços que cresceu 27%, contra uma queda de 26% para Bradesco e um aumento de 15% para Itaú. Então, em serviços, que é a linha de longe mais atacada pelas fintechs, mais visada porque ela é fácil de fazer, né? Você não precisa ter um balanço gigante, muito capital para investir para você fazer transações, assessoria de M&A, para você emitir cartões de crédito, que é diferente de você dar crédito, né? Que é uma coisa que precisa de ter muito balanço. Então, a receita de serviços, mesmo sendo muito atacada pelas fintechs, o Santander consegue crescer ainda assim, há taxas invejáveis, né? Vamos combinar, gente, que 30% ao ano para um bancão é uma coisa, no mínimo, acima da média. Então, Santander performando super bem na parte de serviços. E aqui, já chegando para a conclusão da nossa análise, a gente precisa olhar como que os grandes bancos têm controlado essas despesas, né? Afinal de contas, eles são elefantes aí, inchados, muitos funcionários, muitas agências. E como que isso se traduz em retorno sobre o patrimônio do acionista. Então, aqui do lado esquerdo do slide, o índice de eficiência, como a gente já viu, quanto menor, melhor, né? Então, se tem um índice de eficiência que ele está caindo, é melhor para o banco, significa que o banco está gastando menos em despesas como percentual da sua receita. Então, Santander, mais um trimestre, mostra uma queda aí do seu índice de eficiência ou uma melhoria de 1,9 ponto percentual versus uma melhoria de 2 pontos percentuais para Bradesco, que também tá show, e Itaú uma melhora de 2 pontos percentuais, que também tá ótimo. Acho que todos os bancos aí nos últimos trimestres, tirando Itaú, mas tem feito um bom controle de gastos, né, de despesas. E isso se traduz em retorno sobre patrimônio líquido, que no final das contas é o grande interesse de nós investidores e acionistas, né? Então, o que a gente vê comparando os três bancos é que Santander, nos últimos trimestres, tem entregado um ROI, né, como a gente chama na sigla, melhor do que os seus dois pares privados. Então, o ROI entregue aí para o Santander nesse TRI foi de 21,6%, Bradesco foi 17,5%, Itaú foi 18,9%. Então, Santander está sendo cada dia mais discrepante em termos positivos de retorno ao acionista, né? Então, mais um trimestre de bons retornos do Santander, bons resultados, inadimplência sob controle, receita de serviços espetacular em termos de crescimento e seguimos convictos nessa tese de Santander Brasil, ou SAMB11, para quem já opera aí com as units desse banco na bolsa e está presente em diversas carteiras recomendadas aqui da nossa querida, pioneira Casa de Análise do Brasil. Pessoal, por hoje é isso. Eu gostaria que você apontasse seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela agora para você ter acesso a essa e muitas outras análises da nossa série Carteira Empíricos. Se você gostou desse vídeo, já dê seu like, deixa seu comentário aqui embaixo falando quais são suas impressões e deixe suas dúvidas também. E não se esquece de se inscrever no canal da Empíricos aqui no YouTube, porque tem vídeos como esse, muitos outros, muitas análises, muito conteúdo super interessante e útil para a gente ganhar dinheiro. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.